Então, pessoal, veja aí que foi finalizado o backup. Veja que o meu disco está saudável, não teve nenhum setor defeituoso, né? Ó, 0 byte. Então, vou digitar exit para sair aqui da ferramenta. Na pasta principal, você vai ver aqui meu arquivo backup.img. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ejetar meu disco, remover esse disco e vamos trabalhar só com esse arquivo de backup. É claro que nem sempre você vai conseguir fazer isso, trabalhar com arquivo de backup, mas é sempre bom você ter fazer o backup aí do seu disco. Então vou fazer o seguinte, eu vou montar esse disco, clicar com o direito, abrir com o montador de imagem de disco. Isso aqui é uma opção que já tem nesse gerenciador de arquivo Tilna do Ubuntu, então eu aconselho você a utilizar o Ubuntu para fazer esse processo. E o legal é quando você monta aqui, ele monta no formato de somente leitura. Então agora eu vou fechar aqui minhas janelas, vou abrir novamente meu terminal, vamos digitar novamente o comando lsblk, e você vai ver agora que eu tenho um novo dispositivo de loop, dispositivo virtual, que é justamente o dispositivo de backup. Então veja que eu tenho um dispositivo aqui e a partição ext4, a partição ext4 é essa partição aqui. Então nós vamos utilizar dessa partição aqui para fazer a varredura e tentar recuperar esses arquivos. Então já vou copiar aqui o nome desse dispositivo. E nós vamos utilizar aqui 3 ferramentas para fazer a tentativa de recuperar esses arquivos. Então primeiro nós vamos utilizar a ferramenta PhotoRec, que é a melhor ferramenta que eu já vi para fazer essa recuperação. É a mais simples e encontra vários arquivos. Então vou limpar aqui meu terminal. Vou instalar a ferramenta utilizando o comando sudo apt install testdisk. Então você não vai digitar o comando PhotoRec, porque não existe aí nos repositórios do Ubuntu. E o PhotoRec ele já vem diretamente nesse pacote aqui. E esse pacote é um pacote também de recuperação de arquivos. E ele funciona muito bem, esse programa, para recuperar arquivos de partições Windows. Mas ele vem com essa ferramenta PhotoRec também, que funciona bem interessante. Então vou pressionar Enter, digitar a senha de superusuário. Já tenho instalado a ferramenta aqui. Então podemos digitar o comando para recuperar. Então o comando vai ser sudo PhotoRec -d e eu vou dizer qual diretório onde eu vou querer salvar. Então eu vou salvar no diretório atual /alt, ele vai criar um diretório alt aí para mim. Então eu vou dizer qual dispositivo, vai ser o dispositivo dev e vou colar o nome do meu dispositivo virtual. Então ele vai fazer essa varredura nesse dispositivo e qualquer arquivo que ele conseguir recuperar vai colocar nessa pasta alt. Então vou pressionar Enter. Vai abrir essa janela aqui do PhotoRec. Então está pedindo aqui para aumentar para 24 linhas de trabalho. Então vou vir aqui em editar, preferências, aparência. Vou deixar aqui 24 linhas. Vou mover aqui para cima e clicar em fechar. Vou diminuir um pouco esse tamanho aqui, em reduzir. Pronto, a ferramenta aí já está funcionando. Era só um problema que a tela estava muito grande. Então apareceu essa janela aqui, eu vou sair novamente aqui, limpar o terminal e executar o comando novamente. Então o comando é esse aqui. Pressiono Enter e vai abrir essa janela. Com as setas eu consigo controlar aonde está o meu cursor. Então vou deixar o cursor aqui na opção Proceed. Então vou proceder nesse disco virtual e pressionar Enter. Pressionei Enter, ele vai mostrar aqui quais são as partições que ele conseguiu encontrar. Então você deixa na partição do disco que você quer. No caso aqui está o ext4, né? Ó, e está o disco 0, que foi como eu nomeei. Então o cursor aqui está em pesquisa, né? Em Search. Então posso mover para um lado e para o outro, tem várias opções. Eu vou deixar em Search e pressionar Enter. Ele vai mostrar aqui os tipos de partição. Então vou deixar nessa partição aqui, ó, 2 e 3. E 4 está mostrando aqui na frente. Então pressiono Enter. Aqui ele pergunta se eu quero recuperar aqui só os arquivos que estão desalocados da partição, né? Mas eu vou colocar whole, ou seja, todos. Então ele vai encontrar todos os arquivos, inclusive os arquivos que não foram deletados. Então ele vai tentar colocar tudo lá. Então vou pressionar a tecla Enter. E agora ele vai começar o processo de recuperação dos arquivos. Então veja só, já terminou a varredura. Com SSD fica bem mais rápido esse processo de busca, né? Então ele encontrou 20 arquivos. Tomara que sejam os 20 arquivos lá que
eu coloquei na partição. Nem sempre vai ser, geralmente aparece um arquivo a mais que veio quando eu mandei os arquivos para a lixeira, ele gera alguns arquivos ocultos, né, na partição. O cursor aqui está em Kit, eu vou pressionar Enter. Então vou voltar aqui para Kit, no cursor vem a opção Kit, depois Kit novamente, sair da aplicação. Vou vir aqui na pasta, em gerenciador de arquivos, eu tenho aqui alguns logs, posso deletar esses logs. Vou vir aqui na pasta alt.1, que é a pasta que foi gerada, então vou entrar nessa pasta. Então veja aí que eu tenho meus arquivos. Então tem uns arquivos aqui de report, eu posso ver o arquivo, vou deletar aqui, mas você pode abrir no navegador. Então não estou conseguindo deletar esses arquivos, porque provavelmente a pasta aqui, ela é uma pasta com permissão de superusuário, vou listar aqui. Realmente ficou o usuário root, eu vou usar o comando sudo chom, colocar o meu nome de usuário, nome de usuário, na pasta alt, e ainda vou colocar -R para fazer isso recursivamente. Então fiz isso, posso fechar o terminal, vim aqui novamente, deletar esse arquivo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou listar aqui, dessa forma aqui, para ficar mais fácil de ver todos os arquivos. Vou colocar aqui desse lado os arquivos, vou abrir agora outra janela e vou entrar no meu laboratório aqui de arquivos, né, nos arquivos que eu gerei. Vou pegar todos esses arquivos e colocar aqui fora. Na pasta Congresso, na pasta Documentos e na pasta Software também vou copiar todos. Então, em geral, quando você vai recuperar esses arquivos utilizando essas ferramentas, você vai perder todo o sistema de arquivos que você tinha, ou seja, todas as pastas, a organização de pastas que você colocou vai ser perdida. Então, temos esses arquivos aqui, eu vou organizar esses arquivos por tipo, para ficar mais fácil de nós vermos se o arquivo foi recuperado. Então, aqui tem 20 arquivos, aparentemente ele recuperou todos. Mas vamos ver realmente. Então aqui são os arquivos originais e aqui são os arquivos recuperados. O primeiro é um pptx, né? Então vou dar 2 cliques nele para ver se realmente se recuperou. Então veja aí que recuperou realmente. Vou até no último slide aqui para ver se está ok. Realmente recuperou esse arquivo. O segundo é também uma apresentação, só que no LibreOffice. O primeiro era no formato do Office, né? Da Microsoft. Então aqui também ele recuperou. Então as apresentações ele recuperou normalmente. Aqui ele conseguiu até colocar um título, mas não era o título original do documento, né? Mas eu vou renomear aqui só para a letra A. Então veja que ele também conseguiu recuperar 3 arquivos doc, né? Um arquivo doc e 2 arquivos docx. Realmente, como está aqui nas opções, geralmente outros programas ele não consegue recuperar como doc. Aparece outro nome, você tem que renomear. Mas aqui ele conseguiu recuperar todos. Vamos só abrir para garantir que esses arquivos estão sendo abertos normalmente. Isso aqui abriu normalmente, não deu problema nenhum. Esse aqui também era o arquivo que eu esperava. Por último, o arquivo docx aqui também é o arquivo que eu esperava. Então, até o momento, está funcionando normal. Então, como eu deletei os arquivos e já fiz o processo de remover o pendrive, os arquivos ficaram intactos. Mas se você tivesse com aquele pendrive utilizando ali, com aquele disco utilizando, gravando o arquivo em cima dele, provavelmente você ia ter um percentual de recuperação aí bem baixo, né? Então, vou testar os outros arquivos aqui. Também ele funcionou. Então, aparentemente, todos foram recuperados com sucesso. Esse alerta de macros é normal, é o documento, eu coloquei ele com macros. Então vamos ver agora aqui esses 3 PDFs. Lembrando que um desses PDFs não foi deletado, né? Um desses PDFs aqui não foi deletado. Se você voltar aqui no disco, você vê que o PDF não foi deletado e uma imagem em SVG também não foi deletado.
Mas aqui os documentos estão abrindo normalmente. Eu nem me lembro qual era o PDF, então eu vou abrir todos para garantir que não tinha nenhum problema. Aqui o exe, vamos ver se o exe realmente funcionou. Então eu vou abrir ele aqui com terminal. E vou colocar o wine. E já vou completar aqui, só tem o exe, então ele já completou para mim. Pressionar Enter. E era esse aplicativo mesmo que eu tinha criado tempos atrás, só para colocar aí nos testes. E o exe também não deu problema, ele conseguiu recuperar. A imagem PNG, ele recuperou aqui, está mostrando. O SVG já estava, né? Então o arquivo RAR ele conseguiu recuperar. Era só um exe dentro desse arquivo RAR. O arquivo zip se trata de vários programinhas em C, então ele também aparentemente está normalmente, não deu nenhum defeito. O arquivo aqui do Excel abriu normalmente. O ODS também ele conseguiu recuperar. Nos testes passados, pessoal, que eu estava tentando recuperar, eu passei alguns minutos com o pendrive no computador e esse arquivo aqui ele não tinha recuperado, simplesmente tinha sido corrompido esse arquivo. Em vez de aparecer aqui esse texto que eu coloquei aqui, apareceu um monte de bytes aqui errado. Então nem sempre você vai conseguir esse percentual de recuperação como eu tive aqui de 100%. Aparentemente aqui está 100% dos arquivos foram recuperados. Vou testar aqui os dois vídeos. Então o vídeo aqui está funcionando normalmente. E esse vídeo aqui era o maior, ele também não tinha conseguido recuperar. Arquivos grandes geralmente é um problema na recuperação, porque eles ocupam vários setores. E um desses setores eles podem ser subscritos por outro arquivo. Então quanto maior o arquivo, mais difícil de recuperar. No caso do vídeo, nos meus testes, o final do vídeo não pegava. Então vou testar aqui se no final ele dá defeito. E realmente ele deu, olha só. Ele não conseguiu recuperar todo o arquivo. No final, ó, o vídeo travou, ele não pega no final. E essa trava aqui não se trata do vídeo. O vídeo funciona normalmente, mas na recuperação ele danificou o vídeo e o final do vídeo aqui ele não pega. A partir daqui, mais ou menos, ó, o vídeo fica travado. Então veja que nem sempre você vai conseguir recuperar seus arquivos. Só para vocês verem, ó, o vídeo original, o final dele aqui está funcionando normalmente. Então ele não conseguiu recuperar esse arquivo. Então você veja aí que dos 18 arquivos, basicamente 17.9, né? Esse arquivo aqui não foi recuperado por completo, mas foi uma taxa bem grande de sucesso. Então agora eu vou voltar aqui para a pasta pessoal novamente e vamos fazer um novo processo aí de tentar recuperar. Mas agora vamos utilizar a ferramenta Foremost. Então eu vou abrir aqui meu terminal. Vou digitar o comando sudo apt install Foremost. Então digitar assim no superusuário. E aí eu já tenho instalado, mas você pressionaria sim e deixaria o processo de instalação. Então agora vamos digitar o nosso comando para nós recuperarmos os arquivos. O Foremost ele tem umas configurações a mais que nos meus testes ele nunca recuperava um arquivo RAR que eu tinha aqui. Então esse arquivo RAR ele nunca era recuperado. Então nos testes eu vi que o Foremost você pode entrar aqui nessa configuração sudo vim /etc /foremost, ou seja, nesse arquivo aqui de configuração, ele tem toda a configuração de como funciona o Foremost, dos números mágicos e qual o tamanho dos arquivos mínimos que ele vai recuperar. Então o RAR geralmente ele tá submetido aqui nesse arquivo para ser arquivos de 1 MB. Então vamos olhar, ó, se eu entrar nesse arquivo aqui, então no arquivo de configuração do Foremost nós podemos descer aqui e vamos ver, ó, que temos diversas extensões de arquivo. Então temos as extensões, se é case sensitivo, o tamanho mínimo aí, o cabeçalho, né, que é o número mágico, e o do footer. Então se você descer aqui, por exemplo, ó, pelo recuperar arquivo JPEG, extensão JPEG, ele é case sensitive, o tamanho mínimo que ele vai recuperar um arquivo JPEG, o número mágico, que é aqueles bytes iniciais que caracterizam o JPEG, e o byte final. Então tem diversas configurações. Na configuração do RAR, do arquivo RAR, que é essa linha aqui, veja que ele só está aceitando arquivos de 1 MB. Então, e aqui é o número mágico do
RAR, ou seja, o arquivo RAR sempre começa com esses bytes aqui. Podemos ver aqui, ó, se eu abrir o terminal aqui, digitarmos, por exemplo, o comando head e vamos ler aqui 10 bytes do arquivo compactado 02.rar, ele vai mostrar aqui que realmente começa com esses bytes aqui, que são os bytes aí 52, 61, 72, 21. Então esses bytes aqui, basicamente esse começo de bytes aqui, ele define um arquivo RAR. E aqui no ForMost ele está dizendo que só vai encontrar arquivos RAR com 1 MB. Então podemos vir aqui descomentar essas configurações. Então eu vou aqui, ó, vir nessa opção aqui. Como eu estou utilizando o Vim, vou pressionar aí para inserir. Vou deletar aqui para ficar 1K, já que o arquivo ali está com 5K. Então vou descomentar essa linha. Descomentei e agora meus arquivos RAR eles vão ser encontrados. Para isso eu vou pressionar ESC, pressionar a tecla WQ para sair, salvando, né? Então se você estiver utilizando o ForMost e não encontrar alguns arquivos, provavelmente essas configurações são configurações mais refinadas e você pode estar mexendo aí nesse arquivo de configuração. Mas vamos utilizar o comando. Então o comando vai ser sudo formost. Então podemos utilizar o -Q, que ele vai fazer uma varredura rápida em vez de tentar recuperar arquivos que estão dentro do arquivo. Por exemplo, se eu tenho um arquivo Word ou um documento do LibreOffice que tem a imagem lá dentro, se eu não utilizar o Q, ele vai tentar recuperar esses arquivos que estão dentro. Ele extrai esses arquivos que estão ali dentro. Então, em vez dos 20 arquivos, você vai encontrar, por exemplo, 40 ou mais arquivos que, em certos casos, podem ser uma medida interessante, já que eu não consegui recuperar todo o arquivo, mas consegui recuperar partes do arquivo, algumas imagens que eu precisava, por exemplo. Então eu vou continuar aqui, vou utilizar o comando -V para ser verboso, né, para eu ver as informações aí. -T, eu vou dizer quais são os arquivos que eu vou recuperar. Eu vou colocar all, todos os arquivos vou tentar recuperar, mas você pode colocar, por exemplo, quero recuperar só arquivos doc, então você colocaria doc, ou só arquivos zip, arquivos de LibreOffice, você colocaria também zip. Então eu posso deixar aqui como all. Vou dizer agora o dispositivo de entrada com -I, que vai ser o meu dev, agora eu vou ter que mostrar novamente aqui qual é o meu device, então eu vou vir aqui em disco. Meu disco virtual, né, o do device vai ser esse aqui. Então eu vou copiar essa linha aqui. Vou deletar aqui e colar novamente. E agora eu vou dizer o destino, que é o -O, e vou colocar aqui a pasta de saída. Então eu vou colocar aqui .output, que vai ser minha pasta de destino. Então eu vou pressionar Enter. Ele vai começar aí, ó, a recuperar os arquivos. Veja que ele já mostra na tela a recuperação. Veja aí que ele recuperou 17 arquivos. Então provavelmente algum arquivo ele pode não estar recuperando pelas configurações lá do ForMost. Então vou vir aqui na pasta pessoal. Veja que ele gerou uma pasta aqui Output, que já está mostrando aqui que é superusuário. Então vou novamente digitar o comando sudo chom, o meu usuário atual, o meu grupo atual, que geralmente é o que aparece aqui no terminal, né? Ó. Então vai ser output, ou melhor, /, vou vir aqui novamente na pasta output. Então vou colocar output, pressiono Enter, provavelmente aqui já está disponível para nós vermos. Então vou entrar aqui, veja que ele divide os arquivos. Opa, esqueci também de colocar o recursivo, né, -R, que ele vai fazer isso de maneira recursiva. Então tem esse arquivo audit, é um arquivo só mostrando como foi o processo, onde é que estavam os offsets dos arquivos. Aqui, então eu posso deletar esse arquivo. Vamos ver o zip. Zip ele encontrou alguns arquivos zip. Docx ele encontrou 2 arquivos docx. Eu vou até esses arquivos colocar aqui para fora. Deletar essa pasta docx. Exe ele encontrou um exe. Arquivo OLI
não temos nenhum arquivo OLE aqui, mas se nós clicarmos com direito aqui, terminal, utilizar o comando aqui, file, em cima desse arquivo, mas você vai ver que é um documento aqui do Windows, então provavelmente é o meu doc. Então eu vou renomear esse arquivo aqui como doc. Então vou abrir esse arquivo só para ter certeza. Aparentemente aqui a recuperação foi normal, então vou fechar. Posso colocar aqui na pasta acima, então vou deletar essa pasta all. PDF ele conseguiu aqui achar os 3. Vou jogar aqui na pasta acima. PNG ele encontrou um arquivo que era só o PNG que nós tínhamos. PPTX ele encontrou um arquivo. O RAR ele encontrou o RAR justamente porque nós colocamos aquelas configurações dele encontrar. E o zip, veja que ele apareceu vários arquivos zip, mas nós só temos um arquivo zip. Isso foi, como eu disse, arquivos docx e arquivos do LibreOffice, ele são em envelopes zip, né? Então posso abrir o terminal aqui. Então vou digitar o comando aqui, file asterisco. Ele vai mostrar aqui todos os arquivos, os tipos de arquivos aqui dentro, vai ler e vai tentar detectar os tipos de arquivos. E veja só, vou mostrar o terminal mais para cá. Todos esses arquivos zips aqui, mas vejam que um é do Microsoft Excel, outros são do LibreOffice, planilhas do LibreOffice, e só um mesmo que é o zip. Então o zip mesmo, esse 04, aparentemente ele é o arquivo zip original nosso. Então vou vir aqui nesse 04, vou abrir aqui, realmente é o arquivo original. Então vou jogar ele aqui fora. Vamos voltar nesse zip. Então quando é pouco arquivo, você pode estar olhando com o arquivo aqui e simplesmente ir lá e já mudar a extensão. Mas quando são muitos arquivos, isso fica meio complicado de se trabalhar, né? O que você pode fazer então? Podemos utilizar o seguinte comando aqui, ó. Eu vou listar novamente aqui os files, mas você vai ver aqui que temos, por exemplo, 2 arquivos ODT. Como é que eu faço então para mover esses arquivos ODT aqui para uma pasta separada? Eu posso pegar a saída desse comando aqui, colocar um grep e colocar text, que você via lá aqui no comando, aparecia text, ó. Posso colocar até o comando completo, ó. Copiar aqui. Coloquei entre aspas duplas. Então veja aqui que ele vai selecionar só os arquivos do ODT, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou digitar esse comando novamente. Agora eu vou colocar um Ctrl+, utilizar o comando cut, né? Para cortar essas strings aqui. Vou colocar o D para dividir cada string dessa por 2 pontos. Ou seja, ele vai dividir todas as strings pelos 2 pontos. E vai ter um do lado aqui e outro conteúdo do outro lado. Eu vou dizer qual lado eu vou querer, qual field, né, qual campo eu vou querer. Se eu colocar 1, por exemplo, eu estou querendo só esse lado aqui dos 2 pontos. Se eu colocasse 2, eu ia estar copiando só o outro lado, mas como eu quero o nome dos arquivos, vou deixar 1. Então veja aqui que eu tenho todos os arquivos aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou gerar uma pasta aqui, vou chamar de ODS, ou melhor, ODT. São meus arquivos do LibreOffice, né? Meus arquivos de texto. Então eu vou fazer o seguinte, nesse comando completo aqui, eu vou colocar ele entre parênteses. Vou colocar aqui o cifrão. E esse comando aqui, o resultado dele, ele vai fazer o seguinte, eu vou mover cada um desses resultados para aquela pasta ali. Então eu vou colocar no final, espaço, ./odt. Então eu estou fazendo o seguinte, estou pegando todos esses arquivos aqui, cada um desses arquivos, colocando nessa linha aqui específica, que vai fazer a opção de mover, o comando move, né, vai mover esse arquivo para a pasta ODT. Então pressionei Enter, agora os arquivos ODTs não aparecem mais aqui fora. Se eu utilizar o comando File, veja que eles foram copiados. Então por que isso? Isso é interessante caso você tenha, por exemplo, 100 arquivos, 200 arquivos. Você não vai estar de um por um aí tentando fazer esse processo de
tentar encontrar os arquivos aí, né? Então é melhor você usar esse pequena linha de comando aqui, que faz esse processo de mover todos por aqui para dentro. Porque agora aqui eu sei que é só ODT, então eu posso simplesmente selecionar todos. No chumbuto, né, na opção aqui do Tune, eu posso clicar com direito, renomear. Aí ele vai ter a opção de renomear múltiplos arquivos. Eu escolho a opção aqui, ó, procurar e substituir. Coloco aqui a opção .zip, que é a extensão final, ó. Deixa aqui expressão regular. Então coloco aqui no final .odt. Então ele vai renomear todos os meus arquivos zip de uma vez para ODT. Você não vai fazer isso com vários arquivos. Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, 100 arquivos, 500 arquivos, isso aqui vai automatizar muito o meu processo de recuperação. Então eu clico aqui na opção de renomear arquivos. Então tenho meus 3 arquivos aqui. Vamos só checar se eles são realmente ODTs. Então são realmente nossos arquivos. Então posso jogar aqui em cima. Esse mesmo processo eu posso fazer com esses aqui. Vamos só digitar o mesmo comando aqui. Como se trata só de uns arquivos, vou renomear manualmente. Então aqui o 12 vai ser o nosso planilha do Excel. Então o 12 vamos ter aqui que renomear esse arquivo como XLSX. Então arquivo aqui do Excel. Normalmente posso extrair aqui para cima. Esse segundo aqui agora, o 08 é um spreadsheet, ou seja, ODS. Então 08 aqui vou renomear ele a extensão como ODS. E por último temos um ODP, que é uma apresentação do LibreOffice. Então eu vou recortar. Então veja que já é tem um processo mais manual utilizando o ForMost. Então tem seus prós e contras de utilizar o ForMost, mas ele funciona também muito bem. Então vamos deletar essa pasta aqui. Então veja aqui que eu encontrei 17 arquivos. Quais são os arquivos que ele não encontrou? 2 arquivos de vídeo, né? Que ele não conseguiu encontrar. E ele também não encontrou o arquivo SVG aqui, ó. Mas nós vimos que o arquivo não foi deletado, então não tem problema com relação a isso. Mas ele não conseguiu extrair de lá. Provavelmente é porque o tamanho desse arquivo é bem pequeno e nós precisaríamos configurar o arquivo forimost.conf lá na pasta, etc. Então, por último, pessoal, vamos utilizar um novo comando aqui. Então vamos instalar sudo apt install ext4magic. Ele já está instalado aqui. Então o comando vai ser sudo ext4magic -m para tentar recuperar só os arquivos deletados. Se eu não colocar, vai aparecer os arquivos que não foram deletados. Você decide se quer o -m ou não aí. -d, que é o destino do arquivo, dos arquivos, né? Vou colocar na pasta alt 2. E você vai dizer o dispositivo novamente aqui, que eu vou copiar novamente, que eu vou copiar aqui do meu gerenciador de discos. Então vou colar. Então se eu pressionar Enter, ele já fez o processo aí de recuperação. Eu vou fazer o mesmo processo aí de sudo chmod, ou melhor, chom, recursivamente aí, colocar o meu usuário, o meu grupo no arquivo na pasta .alt2. Então fiz isso, posso sair. Vamos aqui no Alt 2 novamente, aqui ó. Agora ele colocou dentro dessa pasta Magic 2, Applications. Então pessoal, a ferramenta aqui não funcionou com esse último teste aqui. Vou desmontar aqui no gerenciador de disco o meu pendrive. Vou voltar ao último comando. Só que agora eu vou colocar o dev sda1. Que é justamente a partição ext4 do meu pendrive. Então eu vou pressionar Enter, digitar a senha do superusuário. Vou digitar o comando aqui do chom, tentar acessar novamente aqui. E a ferramenta do ext4magic não está funcionando. Não sei porquê, não sei se há algum problema no pendrive realmente ou no disco, que ele não consegue. Mas aí eu já coloquei essas 3 ferramentas para você fazer a recuperação. Nos meus últimos testes,
ela conseguiu recuperar os 17 arquivos. Aqui eu não sei porque não está aparecendo os arquivos, apareceu só 2 inodes aqui de byte 0. Então pessoal, eu utilizei novamente o comando agora, só que em vez do M minúsculo, o M maiúsculo, aí ele vai tentar recuperar tudo. Então aparentemente funcionou, realmente ele não conseguiu recuperar nada. Então, nesse vídeo agora não deu certo, mas eu já testei ele 2, 3 vezes passada, nos meus testes aqui mesmo e outras vezes, e ele conseguiu recuperar os arquivos. Então pessoal, nós vimos aí 3 ferramentas de como recuperar arquivos e partições ext4 ou derivados, né? Essas ferramentas também funcionam com outras partições aí, mas o intuito foi testar aqui no Linux. E foi as ferramentas Photorec, que eu achei mais interessante, que recuperava mais arquivos. O ForimoSt, que tem umas configurações a mais, mas que você também consegue recuperar. O ext4 Magic, ele funcionou nos meus testes passados, mas aqui no vídeo não funcionou. Então, pode ser que nos seus testes aí funcione. Se você conseguiu identificar algum erro aí que eu fiz nessa última ferramenta, deixa aí embaixo nos comentários, mas eu acredito que eu testei da mesma maneira que eu fiz já a passada. Então é isso, até mais, até a próxima.